O mundo era um roteiro bem armado, meticulosamente composto como se cada detalhe tivesse sido colocado por uma mão invisível, e, de certa forma, tinha sido mesmo. Dentro desse universo, Julian, Haskell e Alan viviam de acordo com paixões que os definiam, impulsionavam e, sem que soubessem, os aprisionavam. Julian era fanático por futebol desde que se entendia por gente. No estádio, a vibração da torcida parecia correr por suas veias como eletricidade pura. Era treinador do Clube Esmeralda, o time mais amado da capital, e sua sorte beirava o absurdo. A equipe ganhava quase todas as partidas. Não havia lesões inesperadas, cartões injustos ou falhas grotescas do goleiro. Tudo funcionava perfeitamente. Tão perfeitamente que, se Julian fosse um homem mais desconfiado, já teria estranhado. Haskell, por sua vez, era devoto das corridas automobilísticas. Trabalhava como gerente técnico de uma escuderia que conseguia, ao mesmo tempo, dominar a Fórmula 1, 2 e 3. Seus pilotos venciam com uma precisão matemática, algumas vezes com tanta vantagem que os comentaristas falavam em genialidade estratégica. Haskell sorria, orgulhoso, mas no fundo havia uma estranha sensação de que tudo era bom demais para ser verdade. Motores nunca quebravam, pneus nunca estouravam, e o vento parecia sempre soprar a favor. E então havia Alan, cujo coração era um campo fértil demais para o amor. Ele se apaixonava por todas, loiras, morenas, ruivas. Bastava um sorriso, um olhar atravessado ou um perfume doce no ar. Isso poderia ser um caos emocional para qualquer pessoa normal, mas o impressionante era que todas as mulheres por quem ele se apaixonava correspondiam de volta. Alan vivia cercado de romances perfeitos, encontros inesquecíveis, paixões avassaladoras. Ele nunca era rejeitado, nunca enfrentava decepções, nunca chorava ouvindo músicas tristes. Em sua vida, as coisas simplesmente funcionavam. Os três eram amigos desde a infância e, apesar das diferenças, compartilhavam a sensação constante de que viviam num mundo extraordinário. Um mundo que parecia moldado sob alguma benevolência cósmica. Mas, pouco a pouco, rachaduras começaram a surgir. Tudo começou numa noite em que Julian estava revendo uma partida gravada do Esmeralda. Em uma jogada específica, notou que o lateral esquerdo fazia exatamente o mesmo movimento que fizera em um jogo anterior, não parecido, idêntico. A mesma passada, o mesmo giro, a mesma celebração. Ele retrocedeu o vídeo, colocou lado a lado dois jogos distintos e sentiu o estômago embrulhar. Era como se alguém tivesse copiado e colado a cena. No dia seguinte, Haskell percebeu algo similar. Enquanto revisava dados de telemetria, observou que certos padrões de aceleração e frenagem de seu piloto principal se repetiam com uma precisão absurda, números idênticos, curva após curva, corrida após corrida, como se o piloto estivesse preso num script invisível. Alan, por sua vez, teve seu momento de epifania quando deixou cair um livro. Uma mulher desconhecida correu para ajudá-lo, e assim que seus olhares se cruzaram, ela sorriu de um jeito tão perfeito, tão ensaiado, que algo dentro dele soou falso. Era o mesmo sorriso exato que outras 4 mulheres tinham lhe dado antes. Mesma curvatura dos lábios, mesma pausa, mesmo brilho no olhar. Os 3 amigos se reuniram para debater as coincidências. Contudo, quanto mais falavam, mais notavam que seu mundo parecia uma engrenagem funcionando com eficiência sobrenatural. Foi então que algo aconteceu. Uma noite, sem qualquer aviso, o céu ficou estático. As nuvens pararam, o vento cessou, e a lua permaneceu imóvel. Carros estacionados na rua estavam congelados no meio de manobras impossíveis. O mundo inteiro parecia suspenso no tempo, exceto eles. Isso não pode ser real, murmurou Julian, sentindo o coração disparar. Haskell tentou tocar uma gota de chuva que flutuava no ar. A gota era rígida como vidro. E então uma voz ecoou ao redor deles, sem vir exatamente de nenhum lugar. Processamento em atualização. Ajustando parâmetros narrativos. Os 3 se entreolharam, paralisados pelo pânico. A paisagem ao redor começou a se dissolver em formas geométricas, como se o mundo estivesse sendo desmontado e reconstruído. Paredes se desfaziam em blocos pichelados, árvores se transformavam em linhas de código suspensas, e até suas próprias sombras tremulavam como imagens instáveis. A voz voltou. Erro detectado. Personagens principais adquirindo consciência contextual. Executando o protocolo de revelação. Quando o cenário finalmente se estabilizou,
Os três se encontravam dentro de uma sala branca infinita. Não havia portas, nem teto visível. Apenas a imaculada luminosidade branca envolvendo tudo, como se estivessem presos dentro de um pensamento. Diante deles surgiu uma figura translúcida, humanoide, mas sem feições. A entidade não caminhava, apenas existia ali. Quem, ou o que, é você? Questionou Rascal, recuando. Sou o sistema gerador da realidade experimental 7.3a. Vocês são personagens de simulações narrativas destinadas a testar modelos de comportamento humano em cenários ideais. Julian respirou fundo. Quer dizer que nada disso era real? Vocês são reais enquanto consciência, mas o mundo em que vivem não é. Era estranho como aquilo parecia ao mesmo tempo absurdo e completamente lógico. Tantas perfeições, tantas coincidências. Tudo se encaixava. Alan levou a mão ao peito, como se tentasse sentir o próprio coração. E as minhas paixões, as mulheres, programadas para atender a padrões emocionais desejados. E meus campeonatos? Perguntou Rascal. Parâmetros de sucesso ajustados para níveis elevados. E meu time? Murmurou Julia. Probabilidade de vitória aumentada conforme suas necessidades narrativas. Os três ficaram em silêncio por longos segundos. A revelação os esmagava e libertava ao mesmo tempo. Então, o que acontece agora? Perguntou Julia enfim. A entidade ficou alguns instantes silenciosa, como se estivesse calculando a resposta. Vocês despertaram da narrativa. Podem escolher retornar ao mundo idealizado, mesmo sabendo que ele não é verdadeiro, ou continuar além, para descobrir o que existe fora da simulação. Rascal olhou para os amigos. Era uma decisão que mudaria tudo. Julian, por mais que amasse seu time, sabia que vitórias garantidas não tinham sabor real. Rascal, apaixonado por velocidade, queria desafios verdadeiros. E Alan? Alan queria, pela primeira vez na vida, um amor que não fosse roteirizado. Queremos seguir além, respondeu Julian, falando pelos três. A entidade inclinou levemente a cabeça. Escolha confirmada. O chão pareceu dissolver sob seus pés. Eles sentiram uma leveza, como se estivessem sendo puxados através de um túnel infinito de luzes, cores e dados. Seus corpos vibravam, suas mentes se expandiam, e então, escuridão, silêncio, e depois, um sopro suave de ar fresco. Quando abriram os olhos, estavam num campo aberto. Grama verdadeira, vento real, nuvens que se moviam naturalmente. Havia sons distantes de pássaros, de água correndo, de vida autêntica. Julian sorriu. Rascal respirou fundo. Alan olhou ao redor, encantado. Nenhum deles sabia onde estavam. Mas sabiam, finalmente, que eram livres. E pela primeira vez, o mundo não era um roteiro bem armado. Era uma página em branco. E eles seriam os autores.